Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 21, versículos 15 a 19. A liderança da comunidade se baseia no amor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. João capítulo 21, versículo 17. A liturgia de hoje nos mostra Jesus, depois de ressuscitado, no lago de Tiberíades, perto de onde começou sua vida pública, com seus discípulos. A situação acontece logo após a refeição da segunda pesca milagrosa, quando os discípulos passam a noite pescando, nada pegam e, por orientação de Jesus, jogam a rede do lado direito do barco, capturando enorme quantidade de peixes. Neste contexto, Jesus pergunta 3 vezes a São Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Por 3 vezes São Pedro responde: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus confiou a Pedro uma autoridade específica, o poder das chaves. Designa a autoridade para governar a casa de Deus, que é a igreja. Jesus, o bom pastor, confirmou este cargo depois da sua ressurreição. Apacenta as minhas ovelhas. De maneira profunda, o diálogo entre o Senhor e Pedro mostra-nos a misericórdia de Deus e o seu grande amor pelos discípulos e pelo mundo. Tanto Jesus Cristo quanto Pedro falam de amor, cada um de sua perspectiva. Aconteceu que logo após a Santa Ceia e antes da paixão, uma semana antes, quando Jesus ainda não tinha sido crucificado, Pedro, que jurara amor eterno ao Mestre, o negou 3 vezes. Nesta ocasião, os apóstolos ainda não estavam preparados totalmente. Não estavam abertos para as decepções e não quiseram enfrentar as tribulações. Em diversas de nossas atitudes, fazemos como Pedro, quando mentimos, quando somos indiferentes ao sofrimento do próximo, quando somos egoístas,
pensando somente no nosso prazer e interesses, quando somos rebeldes e soberbos, fazendo as coisas da nossa forma, ignorando a maneira como Jesus nos orienta, e quando nos acovardamos diante das dificuldades do mundo, estamos negando o Senhor. Jesus pergunta 3 vezes para Pedro se ele o ama e o discípulo fica triste. Ao fazer isso, Jesus não estava cobrando Pedro por seu infiel comportamento. Pelo contrário, ele estava curando aquela alma tão ferida, estava fortalecendo aquele ser tão frágil. Tu amas-me? Tem um significado universal, um valor duradouro. Constrói na história da humanidade o mundo do bem, segundo São João Paulo II. É assim que acontece conosco. O Senhor aproveita as oportunidades para nos recuperar. Por diversas vezes não compreendemos o caminho da cura, nos revoltamos ou nos entristecemos, mas precisamos reconhecer que é assim que tem que ser. Nós não sabemos como curar, mas Deus sabe. Então a cura tem que acontecer como Deus quer e não como nós gostaríamos que fosse. Principalmente, temos que ter a certeza de que o Senhor cuida dos nossos aflitos corações com a infinita misericórdia, como fez com os seus depois de ressuscitado e por 40 dias restituindo a fé e estimulando cada um deles. São João Crisóstomo assim nos orienta. O amor não é uma questão de milagres, mas simplesmente de virtudes. O amor cumpre toda a lei. Amai-vos uns aos outros e assim assemelhar-vos-eis aos apóstolos e estareis em primeiro lugar. Tanto isso é verdade que durante este lindo diálogo Jesus por 3 vezes pede: apacenta as minhas ovelhas. Desta forma, o Filho de Deus demonstra que confia no apóstolo, confirmando a missão de Pedro e do primado que anteriormente lhe tinha concedido. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Que Pedro seja exemplo para nós, que o Senhor nos perdoe e continue investindo seus esforços em nós, derramando as suas graças. Que aproveitemos a chance de declarar amor a Jesus 3 vezes consecutivas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que possamos com a Trindade conviver na felicidade eterna do reino, do qual somos herdeiros. Paz e bem.